Então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Nós vamos continuar os nossos estudos. Nós vamos agora continuar os nossos estudos sobre o magnetismo, sobre o passe, e nós estamos na página 25. Vamos iniciar um relato que está no livro Evolução em Dois Mundos, né? Das obras de Chico Xavier com o espírito André Luiz. Então, esse relato aqui está lá no capítulo 15 do livro Evolução em Dois Mundos, tá bom? E é bastante também interessante as falas que nós vamos ver aqui acerca do magnetismo, acerca do passe. Então, nós começamos fazendo a seguinte leitura. Em verdade, para conseguirmos alguma ideia precisa no dicionário terreno com respeito ao poder do fluido magnético que constitui por si, o que é o fluido magnético mesmo? Emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. Será interessante figurar o nosso veículo de manifestação, o corpo físico, como sendo o estado orgânico em que nos expressamos na condição de espíritos imortais em multifária ou vários modos, várias maneiras de graduação evolutiva. Bom, então nós já começamos com uma leitura bastante eloquente, bastante enfatizadora, né? Porque aqui a gente está vendo mais uma vez que o passe, a emanação do magnetismo combinado com o magnetismo dos espíritos, ela se dá pela força mental juntamente relacionada com o poder da vontade. Então a gente viu que os requisitos básicos para o servir com Jesus e para conseguirmos levar um pouco de amparo, inclusive muitas vezes a cura, né, orgânica e espiritual, nós precisamos desses dois indícios aí, desses dois itens básicos: força de vontade, força mental. Por isso que a mente tem que estar muito voltada para fazer o bem. A mente tem que estar canalizando essas energias. Ela que dá o start através da alavanca, que é a vontade, porque servir e trabalhar com Jesus depende muito da gente ter a noção de que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então não é aquela questão, vou esperar aposentar, vou esperar ter tempo de sobra, vou esperar o filho crescer. Por isso que essa alavanca da vontade exige desprendimento da matéria, né? Reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, com muito mais amplitude e eficiência, atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico, particularmente as sanguíneas e as histiocitárias, determinando-lhes o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos ou doentios por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Então, tudo isso que eu li, que tem bastante termos científicos, se nós formos fazer uma leitura com o nosso entendimento, o que a gente tira disso que André Luiz está falando junto com a espiritualidade? Que se nós, ao nos colocarmos em tratamento, através do passe, do fluido magnético, primeiro nos rendermos, reconhecermos que essa capacidade do fluido é de restaurar o corpo físico e perispiritual, se nós colocarmos na nossa consciência que esse tratamento é salutar e ele pode nos trazer o bem-estar, o equilíbrio físico e perispiritual, nós já vamos dar aí para o tratamento uma boa parcela de auxílio para que ele seja satisfatório. Porque senão a gente não consegue grandiosos resultados. Então não basta o médium passista
ter boa vontade e o desejo de que o outro melhore. Se o outro contribuir, porque a ação é recíproca, vocês viram aí, nós influenciamos reciprocamente. Então, se o outro estiver propenso ao tratamento, aceitando, compreendendo, tendo a noção disso, então já vai ser uma grandiosa vantagem para que a espiritualidade, combinado os seus fluidos com os fluidos dos encarnados, possam aí fazer um trabalho grandioso, particularmente sobre as células, entidades sanguíneas do corpo carnal, porque vai refletir no corpo carnal. Então a gente percebe que tantas células sanguíneas, ó lá, as entidades celulares sanguíneas, quanto essas células que, se vocês pesquisarem o que é histiocitose, vocês vão ver que doenças que podem causar essas células no corpo físico. E aí a espiritualidade está dizendo nessa obra de Chico com André Luiz que a ação não é só no fluxo sanguíneo em todos os órgãos, mas também naquilo que pode vir a dar um start em doenças gravíssimas. Gravíssimas. Então aqui a espiritualidade nos coloca por intermédio do quê? Ordens automáticas da consciência profunda. Então, o capítulo que nós vamos estudar hoje, vocês vão ver o quanto a nossa mente influencia no nosso estado enfermiço. E isso é verídico, né? Um pensamento desajustado atrai para o corpo físico desequilíbrio para os órgãos. Então, tudo advém de um espírito perturbado, um espírito em desajuste, vai refletir célula a célula no corpo material, no corpo de carne e osso. Então, uma das coisas que nós estamos sendo chamados aqui é sempre ao trabalhador estar mostrando para aquele que vai passar pela assistência que ele tenha noção da grandiosidade do tratamento. É claro que tem alguns que nem sabem que a gente está fazendo tratamento, está fazendo prece, que muitas vezes é à distância. Mas aqueles que se entregam ao tratamento e que buscam a casa espírita devem ser esclarecidos da importância disso, para não irem de qualquer jeito, para que eles também se preparem, para que a oração seja a porta que dê acesso à espiritualidade, porque a espiritualidade visita o lar, ela visita a pessoa, ela fluidifica a água, coloca, né, fluidos da natureza, medicamentos salutares, modificando a composição da água do paciente. Então, se o paciente tiver essa noção, ele, através da prece e desse tratamento mental de conexão, porque ele vai se conectar com o plano maior quando ele faz uma prece, quando ele se coloca para o tratamento, ele sugestiona a consciência profunda: eu aceito, eu quero melhora. É o primeiro passo. Se a pessoa não quiser, o que adianta? A espiritualidade vai 1, 2, 3, 10 vezes e vê que a pessoa permanece no mesmo estágio. Então, creio que isso é uma das coisas principais. E é quando a gente fala da oração, nós não estamos falando só da oração como porta aberta para que os espíritos entrem, como se fosse uma chave que abre essa porta. Nós estamos falando da oração como fator de elevação do pensamento da pessoa, do próprio doente. Porque a gente sabe que o pensamento desajustado, as quedas morais, as quedas com relação a pensamentos inferiores, levam à doença. E é isso que a gente vai ver no próximo parágrafo. Olhem aí. Toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito. Então, o espírito, com pensamentos desajustados, desequilibrados, ações, né, vamos dizer, ignoradas ou ignorantes no bem, ele causa a primeira doença no perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático, que é chamado do corpo de carne e osso, veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. A dor, portanto, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarme ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico,
requisitando o socorro externo da medicina do corpo ou da alma, na execução do alívio ou da cura. Então, olha que coisa interessante. Então, o que eles estão querendo dizer aqui? Toda doença que reflete, por último, no corpo físico, advém de um espírito doente, de uma mente doente, uma mente que não está sã. Essa mente que não está sã vai refletir primeiro no perispírito e logo em seguida no veículo carnal. Por isso que a espiritualidade está nos dizendo, não é ir direto tomar passe e fazer um tratamento espiritual, mas é procurar a medicina do corpo, analisando pela medicina do corpo, não deu nada, fez todos os exames, vai para a medicina da alma. E muitas vezes tem que fazer as duas, medicina do corpo e da alma, porque já refletiu no veículo carnal. Não está mais só no perispírito, já atingiu o veículo carnal. Então, mediante isso, tem que fazer os dois tratamentos. Tanto para o alívio, quanto para a cura. Pelo passe magnético, no entanto, notadamente aquele que se baseia no divino manancial da prece, olha lá, falando da importância da prece agora, olha. A vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outro para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. E aqui, olha que interessante que ele vai fazendo, né? Quando a gente vai fazer um tratamento pelo passe, o que acontece? Primeiro, o passista também tem que se preparar através da prece. O manancial da prece é conexão com o alto. E essa conexão salutar, aliada a essa vontade fortalecida de fazer o bem, não só para si mesmo, mas para o outro, vai ser também um dos alicerces para que a coisa dê certo. Porque se eu quero ver o outro bem, e eu me preparo através da oração para que essa conexão com o plano espiritual seja feita de uma forma salutar, eu vou fazer não só o bem para o outro, mas eu começo a trabalhar o bem em mim. E a minha vontade de ver o outro melhor também leva para o outro essa confiança de que ele também queira estar melhor. Quantas vezes você vai visitar um doente e a sua prece, o seu carinho, a sua vontade de ver o outro melhor faz com que o outro, ao final de uma conversa, esteja realmente melhor, porque ele recebeu a sugestão. E ele, por se sentir fortalecido com o seu passe, com a sua visita, o que acontece? Ele começa a sugestionar para cada célula, para cada ser microscópico que habita o veículo carnal, que ele quer a melhora. Então, o passe é um trabalho conjunto. E esse trabalho começa com o passista. Para que a gente tenha a noção da importância do nosso trabalho, da nossa sintonia com o plano maior. Porque quando você diz, eu vou a campo com Jesus, eu quero servir com Jesus, você não está brincando mais. Você não vai de qualquer jeito. Porque se você for de qualquer jeito, você vai se frustrar. Isso não quer dizer que nós vamos curar todas as pessoas. Porque vocês sabem que a cura depende do merecimento, da fase em que a pessoa está passando. Porque a gente sabe que há muitas doenças que levam ao desencarne. Portanto, a pessoa pode receber o alívio, não a cura. Muitas doenças são necessárias para a lapidação ou para a autoiluminação ou aperfeiçoamento do espírito. Então, se você tem um problema no joelho, você vai no centro para curar esse problema, muitas vezes você vai conviver a vida inteira com ele. Já visto que eu tenho, um monte de gente tem. Assim como quem tem problema na coluna, sabe que vai ter que conviver com isso. Pode ter alívios. Mas cura, só se for do nosso merecimento, se não estiver na nossa programação de reencarne, porque nós já estudamos nas obras, inclusive Missionários da Luz falando sobre isso.
da pessoa que faz um planejamento, vem com problema na perna, vem com problema na tireoide. Então a gente viu que às vezes é necessário para o adiantamento e para que o espírito não se perca. Mas o que é importante a gente ter noção? Não há uma prece, um pedido ao plano espiritual que fique sem resposta. Talvez não seja a resposta que nós queríamos, como a cura total do indivíduo, mas a gente tem certeza que o fortalecimento para ele prosseguir, o alívio da dor, isso acontece. É visível isso. A gente vê a pessoa fortalecida numa visita. Às vezes o que ela precisa é do carinho, da doação de fluidos salutares para continuar seguindo na luta dela diária. Então é tão importante a gente ter essa noção, porque para que o outro se recomponha, nós primeiro temos que estar muito fortalecidos e entendidos do nosso trabalho. Assim, continua dizendo então no livro Evolução em Dois Mundos, é que orar em nosso favor, olha, orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. Então é importante orar por nós mesmos? Sim. E orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética ou do passe, à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de autorreajustamento, compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime, todos estamos condicionados à justiça a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Justiça que preceitua, conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja dado isso ou aquilo a cada um segundo suas próprias obras. Tá vendo o que eu falei lá atrás? Olha, cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias, e por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo de nosso próprio roteiro. Então, não é porque lá em cima nós fizemos um planejamento de sofrimento e dor que agora a gente não pode pensar na nossa estratégia junto com Jesus. Se Jesus nos ensinou que a cada um segundo as suas obras, se nós modificarmos o nosso roteiro, o nosso caminhar, acertarmos a nossa bússola com Cristo, buscando perdoar, amar e servir, ser indulgente, tolerante, paciente, quantas coisas nós não vamos conquistar no campo espiritual e quantas dores nós não vamos evitar. É aquela história, se era para perder uma perna, às vezes a gente perde só um dedinho, graças à modificação do roteiro. Então fica assim, tintas fortes, mas para a gente entender a importância das nossas ações. E essas ações devem ser muito pensadas. Nós não estamos aqui numa casa de veraneio para ficar de perna para o alto, curtindo, tomando sol, comendo e bebendo à vontade. Nós estamos para trabalhar o nosso eu para melhor. E para trabalhar o nosso eu, a gente tem que renunciar a muita coisa e aprender a valorizar o que realmente importa. E nem sempre o que importa é fácil de ser valorizado, não é isso? Então, assim, gente, nós terminamos a página 25, que fala do livro Evolução em Dois Mundos, que, se Deus quiser, também estudaremos nessa caminhada nossa das obras, né? Nós vamos estudar, porque vamos ver todas. A página 26 também é pequenininha aí, mas eu vou aproveitar um pouquinho mais ela, porque esse livro é muito legal também. Ação e Reação. Também é uma obra de Chico com André Luiz. Esse daqui, ó, é o formato mais antigo dele, tá? O meu é bem velhinho, ó. Então, esse livro Ação e Reação, ele traz vários casos sobre as nossas atitudes e as nossas semeaduras e também as colheitas, né? E ele vai trazer aqui no capítulo 8
O capítulo 8, deixa eu só lembrar o nome, Preparativos para o Retorno. Esse capítulo 8, ele traz a história de uma família, né, traçada aqui e falada pelo espírito chamado Alzira. Então, a irmã Alzira é uma mãe, uma esposa que está no plano espiritual, que foi casada, teve um filho chamado Luiz e era casada com um senhor chamado Antônio Olimpo. Então, vou fazer vocês entenderem a história para depois a gente ler o que está escrito aí na página 26. O Antônio Olimpo era um pai muito preocupado com as coisas materiais, principalmente com os bens materiais. E ele tinha irmãos, né? Aqui a gente não vai entrar em toda a história dos irmãos, mas esses irmãos estão desencarnados. E esse filho, criado à sombra do pai, também cresceu com esse amor aos bens materiais. Esse filho casou e teve uma esposa, a esposa teve 2 filhinhos, mas ele juntou grande quantidade financeira. Dinheiro que a esposa não sabia que ele tinha no banco, porque ele era tão louco pelos bens materiais, pelo dinheiro, que ele achava que se a esposa soubesse, o dinheiro ia sair pelos vãos dos dedos, né? Ela ia gastar. Então ele se tornou uma pessoa apegada ao dinheiro, não gastava, mas também não custeava o lar do jeito que deveria. Tanto que a esposa e os filhos passavam grandes necessidades. E a Alzira, que é a mãe que está no plano espiritual, conta que ela desencarnou antes, muito antes que o marido, e o marido que praticamente criou o filho com essa visão distorcida da vida, apegado ao ouro. E esse filho tão mesquinho, tão grudado aos bens materiais, fazendo esposa e filhinho sofrerem as mais duras necessidades, receoso de perder esses bens materiais, começou a ser obsediado pelos 2 tios que estavam desencarnados. E então a Alzira vai pedir ajuda a Drúzio que é o mentor, a entidade espiritual, que nesse livro Ação e Reação tramita com Hilário, com André Luiz, por todos os capítulos, mostrando as histórias para eles. Assim como nós temos Aulos, né, Aniceto e tantos outros. E aí, então, a Alzira procura Drúzio pedindo para poder ajudar o marido. Porque o marido, quando desencarna, pelas coisas erradas que fez, fica 20 anos no mundo de trevas, no plano espiritual. Imagina, né, numa parte inferior, sofrendo por 20 anos. E quando ele é resgatado, o livro fala que Drúzios, que é essa entidade superior de nosso lar, e Silas, eles tentam de tudo para despertar Antônio Olimpo, o marido da Alzira, que estava numa região umbralina, e não conseguem. Eles fazem de tudo e não conseguem. Aí a esposa, então, no capítulo 8, pede: eu quero ajudá-lo, posso? E aí, então, Drúzio fala: tudo bem, então vamos conosco. Aí ela pede ajuda tanto para o filho, que está no plano terreno, e pede ajuda para Antônio Olimpo, tá? E é isso que a gente começa aqui no capítulo, olha só. Na página 26, então, começa, na obra Ação e Reação, André Luiz relata a história de Antônio Olimpo, que desencarnara e fora recolhido na Mansão da Paz em situação deplorável. O instrutor Druso vinha submetendo Antônio Olimpo ao tratamento do passe magnético. Certo dia, porém, Alzira, que foi esposa de Antônio Olimpo na última encarnação, foi visitá-lo. Agora, onde vocês vão ver aí, eu vou ler no livro, porque eu quero ler a prece inteira que tá aí, tá bom? E aí, continua a história. Registrando-lhe a ruína mental, a notável mulher pediu a Silas permissão para orar em nossa companhia, junto do esposo, o espírito, o que foi-lhe concedido prazerosamente. Aí ele continua dizendo, né? Diante da nossa surpresa, Alzira ajoelhou-se à cabeceira, aconchegou-lhe o busto de encontro ao colo,
à maneira de mãe, de abnegada mãe, procurando conservar entre os braços um filhinho doente. E levantando os olhos lacrimosos para o alto, clamou humilde segundo a sua fé. Então a oração só está um pedacinho, eu vou ler a oração inteira que ela fez pelo marido. Olha só, que eu acho muito bonita, tá? Mãe Santíssima, anjo tutelar dos náufragos da terra, compadece-te de nós e estende-nos tuas mãos doces e puras. Reconheço, Senhora, que ninguém te dirige debalde a palavra de aflição e de dor. Sabemos que o teu coração compassivo é luz para os que se tresmalham nas sombras do crime e amor para todos os que mergulham nos abismos do ódio. Perdoastes aos que te aniquilaram, Filho Divino, nos tormentos da cruz, e além da paciência com que lhes suportasse os insultos, vieste ainda do céu, ofertando-lhes braços protetores. Mãe bondosa, tu que ergues os caídos de tantas gerações terrenas e que saras piedosamente as feridas de quantos se petrificam na crueldade, lança caridoso olhar sobre nós, meu esposo e eu, jungidos às consequências de duplo homicídio que nos fazem sangrar os corações. Eu e ele estamos enovelados nas teias de nosso delito. Embora estivesse ele sem mim, nas águas fatídicas, enquanto os nossos irmãos experimentavam a asfixia mortal, sou-lhe partífice das responsabilidades e identifico-me associada ao crime também eu. Meu esposo, Mãe do céu, devia ter o coração envolvido em pesada nuvem quando se desvairou na estranha deliberação que nos chagou as consciências. Para os outros, poderá ele ser tido como um impenitente que se apropriou de recursos alheios, infligindo a morte aos próprios irmãos, menos para meu filho e para mim, que lhe recebemos os maiores testemunhos de amor. Para outros, será réu diante da lei. Para nós, porém, é o companheiro e amigo fiel. Para os outros, parecerá um egoísta sem direito à remissão, mas para nós é o benfeitor que nos assistiu na terra com imensurável ternura. Como não ser egoísta e criminosa também eu, mãe querida, se lhe usufruí os bens e me alimentei do carinho de seu coração? Como não ser igualmente responsável na culpa, se toda a culpa dele se prendia ao propósito, embora louco, de assegurar-me superioridade em minha condição de mulher e de mãe? Advoga-nos a causa, mediadora celeste. Faze-nos voltar juntos à carne em que delinquimos, para que possamos expiar nossos erros. Concede-me a graça de segui-lo como servidora contente e agradecida, religada a quem devo tanta felicidade. Reúne-nos novamente no mundo e auxilia-nos a devolver com lealdade e valor aquilo que roubamos. Não permitas, anjo divino, que venhamos a sonhar com o céu antes de resgatar nossas contas na terra, e ajuda-nos a aceitar dignamente a dor que reedifica e salva. Mãe, atende-nos. Estrela de nossa vida, arranca-nos da escuridão do vale da morte. Diante de nós, o inesperado compelia-nos ao êxtase. E aí André Luiz fala: enquanto falava em lágrimas, coroava-se Alzira de safirino esplendor. A doce claridade a se lhe irradiar do coração inundara todo o aposento, e assim que a sua voz emudeceu, embargada e ofegante, excelso jorro de prateada luz desceu do alto, atingindo-nos a todos e comunicando-se especialmente ao doente, que desferiu longo gemido de dor, humanizado e consciente. A prece de Alzira lograra um êxito que as operações magnéticas de Druso não haviam conseguido alcançar. Antônio Olimpo,
descerrou desmesuradamente as pálpebras e mostrou no olhar a lucidez dos que despertam de longo e torturado sono. Agitou-se, sentindo na face as lágrimas da esposa que o beijava enternecida, e bradou, tomado de selvagem contentamento. Isso está na página de vocês. Alzira, Alzira, ela conchegou de encontro ao peito com mais ternura, como quem quisesse pacificar-lhe o espírito atormentado. Mas a um sinal de Silas, 2 enfermeiros aproximaram-se, restituindo-o ao sono. E aí, terminamos a primeira parte da nossa leitura. Vamos fechar e voltamos para a conclusão dessa página, tá bom? Bom, pessoal, mesmo que, para alguns, de repente, tenha sido cansativo, porque eu quis ler, porque para mim essa prece é, assim, um estímulo mesmo. Primeiro, é do coração, conta a própria história, Isso que eu acho que é o que há de mais belo. Além de estar falando numa prece com Maria Santíssima, lembrando, dessa mãe que serve de mediadora aí entre todos os aflitos da terra, e Jesus, ela também coloca uma coisa que é muito importante, o quanto o amor une além do túmulo. O amor, o carinho. Quando que uma pessoa vai ficar bem se alguém com quem ela teve algum laço não estiver? Então, quanto mais o espírito galga degraus, maiores, mais ele se preocupa com o outro. Então, é uma consciência coletiva muito grande dos amores com os quais nós cruzamos. E o que eu acho lindo, vocês viram que quando eu comentei o início, a Alzira, quando os 2 irmãos do Antônio Olimpo desencarnaram, em seguida ela também desencarnou. Então ela nem usufruiu direito do dinheiro, porque com certeza, pelo que vocês viram na história, ele matou os irmãos para ficar com os bens, para ser o herdeiro, E a gente percebe que ela fala uma coisa muito interessante. Eu também sou criminosa. Haja visto que ele fez isso pensando, mesmo que seja por caminhos tortuosos, ele estava pensando em dar a mim e ao meu filho uma condição de vida melhor. Então ela também abarcou isso e ela diz, então me dê uma chance de reencarnar com ele, para que nós possamos devolver aquilo que foi roubado desses tios, desses irmãos, que possamos ter um novo caminhar. Então é uma oração muito linda e mostra realmente que é a cada um segundo as suas obras. Então modificar o roteiro nosso, enquanto é tempo, enquanto caminhamos aqui com o veículo carnal, é muito importante, porque ele vai fazer uma diferença muito grande quando a gente voltar para a nossa verdadeira pátria. Porque imagina ficar 20 anos com essa tormenta, com essa cobrança mental. A nossa alegria justamente é saber que os amores dos 2 planos intercederão por nós. Mas a gente não pode ficar nessa de passar a bola para o outro. Se nós conseguirmos trabalhar o nosso eu para melhor, nós podemos sim fazer a diferença na nossa vida e na diferença na vida dos nossos. Porque esse pai passou para o filho valores totalmente desvinculados das leis divinas. E o filho, apegado aos bens materiais, com medo de ser roubado, de não ter, não gasta, não cuida da família como deveria e é um escravo do ouro. Vocês viram? Então é muito interessante esse capítulo mesmo. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Na realidade, a solidificação da matéria não é mais do que um estado transitório, do fluido universal, que pode voltar ao seu estado primitivo
quando deixam de existir as condições de coesão. Também está lá na Gênese, tá bom? Então, o fluido cósmico universal é a matéria elementar, a principal, que forma tudo o que está ao nosso redor, inclusive está em nós. E lembram-se que quando a gente fala dessa capacidade de magnetismo, de passar energias, transfusão de energias, tem muito a ver com a quantidade de fluido que está em nós, tá bom? Como o princípio elementar do universo, ele, o fluido cósmico universal, assume dois estados diferentes: o da eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Então a gente fala assim, se o fluido cósmico está em tudo, ele está naquilo que é uma matéria mais leve, perispírito, por exemplo, é semimaterial. Ele não é visto e tangível por todos, né? A não ser que ele se materialize. E para materializar, há a doação de um fluido chamado ectoplasma, que os encarnados possuem. Ele está em nós, está nas matérias mais sólidas, como está em coisas que a gente nem vê. Haja visto que nós nos estudos já sabemos que nós enxergamos só 4% da matéria. 96% é chamado de matéria escura, que nós ainda não enxergamos. Assim como o som, a gente consegue ouvir até uma quantidade X de decibéis. Os cachorros ouvem mais que nós, os animais escutam muito mais. Como existem sons que nós não ouvimos, como existem cores que nós não vemos, o fluido cósmico permeia coisas mais sutis e mais pesadas, tá bom? No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez do que no estado de matéria que a gente possa tocar, que seja tangível. Essas modificações constituem fluidos diferentes, que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Então, gente, esse fluido ele toma várias formas de acordo com o mundo em que nós habitamos, com o local em que nós estamos. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Então a gente sabe que no mundo dos espíritos há vários mundos, mundos mais felizes, mundos mais complicados de acordo com a nossa consciência, com aquilo que nós projetamos, para onde nós vamos. Então, de acordo com o local, a espiritualidade que está ali está usando um corpo perispiritual, semimaterial. E eles também produzem, a gente ouve falar quando lê o Nosso Lar, que lá eles comem. Vocês já viram isso? Até no filme aparece. Só que vocês veem que a comida não é igual à nossa. A bebida, a água não é igual à nossa. Para quem lê um daqueles primeiros livrinhos mais simplesinhos, como Patrícia, né, O Voo da Gaivota, borboleta, como é que chama? Violetas na Janela. Borboletas na Janela não, né? Violetas na Janela. Então, esses livrinhos mais simplesinhos, ela fala, até eu lembro que as pessoas sempre comentavam, eu li Violetas na Janela, e ela fala que lá ela queria tomar banho, e ela consegue tomar banho. Porque a espiritualidade num mundo mais sutil, diferente desse nosso aqui, também cria. Aliás, a gente sabe que tudo que existe aqui de uma maneira mais materializada
primeiro foi criada no plano espiritual, aqui é uma cópia, certo? Então tem essa matéria mais sutil em outro lugar. Gente, alguma dúvida até aí? Então, continuando. Só mais um trechinho. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que